Investidores, o Bitcoin está sendo cotado a 30.394 dólares nesse momento, e nesse vídeo a gente vai fazer uma atualização da nossa análise técnica, onde eu vou compartilhar com vocês a minha leitura em relação aos últimos movimentos do preço e o que eu espero aí para os próximos dias e semanas. Se você for novo aqui no canal, vou convidar vocês já de antemão a se inscreverem para que vocês possam continuar acompanhando a atualização dessas análises do BTC, certo? Então, o Bitcoin segue dentro daquele cenário de lateralidade, tá, investidores? Já faz aqui... quantos dias? 25 dias que o Bitcoin vai encontrando máximas ali na casa dos 31.500 dólares, ele não passa muito disso, e mínimas aqui na casa dos 29.900, quase 30 mil dólares, então ele lateralizado dentro desse range, e aí no dia 13 de julho, que foi o dia da definição do processo da SEC contra a Ripple, que foi favorável à Ripple, onde os juízes indicaram que a Ripple não é um valor mobiliário, e isso acaba sendo um fato muito positivo, principalmente para as altcoins, né, para as alternative coins, e a gente teve um boom aí com várias criptomoedas explodindo, principalmente aquelas que foram citadas no processo da SEC, algumas semanas atrás, aí, onde a SEC também tenta classificar um novo grupo de criptomoedas como valores imobiliários. Então, a gente teve um movimento muito positivo, principalmente para as altcoins, e que foi também observado aqui no Bitcoin, onde ele teve uma valorização de 3,59% nesse dia, tá? Ele chegou a fazer uma máxima lá na casa dos 31.862 dólares, ele renovou a máxima do ano, né? Essa é a novo preço máximo do Bitcoin aqui no ano de 2023, ele chegou a se projetar acima desses 31.500 dólares aqui do dia 6 de julho, né? Porém, a gente viu que naquele mesmo dia ele devolveu parcialmente essa alta e acabou fechando esse candle aqui na casa dos 31.400 dólares. Seria muito importante que ele tivesse fechado acima desse candle aqui, acima da máxima do dia 6 de julho, né? Esse dia foi um dia que trouxe pra gente aqui um bom volume financeiro, né? Teve volume entrando nessa data, né? Porém, esse pavio que foi deixado configurou aqui um cenário que acabou não sendo tão positivo quanto poderia ser para o Bitcoin. Aí no dia seguinte, se a gente tivesse tido um candle verde, um candle comprador que rompesse a máxima, então, desse candle aqui do dia 13 de julho, a gente poderia ter um sinal de compra confirmado, né? Um sinal de alta confirmado que levaria o Bitcoin lá para aquela casa dos 35 mil dólares, né? A gente está falando bastante aqui desses 35 mil, é uma região de alvo que a gente tem para o Bitcoin no rompimento e consolidação da casa dos 31 mil dólares, né? Existe aqui dentro desses 35 mil dólares alguns gaps, né? Lá do mercado de futuros. Opa, acabei colocando S&P aqui. Então nós temos aqui um gap entre 34.500 e 35.200 dólares que pode vir a ser fechado, né? Caso então o Bitcoin atinja aquela casa dos 35 mil. Eu acredito que isso é possível, e se o Bitcoin se projetar para cima, provavelmente ele fecha esse gap aqui, tá? O Bitcoin segue ainda com um estreitamento bem importante das bandas de Bollinger, né? E isso nos leva a acreditar que a gente pode ter algum movimento aí bem importante, um movimento um pouco mais esticado acontecendo quando a gente tiver o rompimento definitivo ou dessa zona de resistência superior dos 31.500 ou a zona de suporte dos 30 mil dólares aqui, né? A gente vê aqui pelas bandas de Bollinger que a gente continua observando um estreitamento que costuma resultar em movimentos um pouco mais esticados. A gente teve um estreitamento parecido aqui no começo do ano, né? Foi quando o Bitcoin foi lá se projetar para cima e formou esse trend de alta que a gente observa nesse ano de 2023. Então, a possibilidade de um movimento aí até explosivo continua na mesa, muito também levando em consideração o Open Interest, que está aqui, que no dia 13 de julho, inclusive, também atingiu aqui a máxima do ano, né? Então a gente teve aqui o número de contratos em aberto nas negociações de futuros do Bitcoin batendo recorde no ano, e quando esse Open Interest ele tá lá no alto, isso representa a possibilidade de movimentos bem esticados aqui no preço do BTC. Então, a gente segue monitorando aqui, porque se o BTC de fato fizer o rompimento dos 31.500, ele vai lá nos 35 fechar aquele gap. Acredito que isso pode acontecer numa sequência de 1 ou 2 candles, né? A gente pode ter aqui um movimento realmente explosivo, ao passo que se ele de repente se projetar para baixo então e romper essa resistência, essa região de suporte dos 30 mil dólares, a gente pode ver então o Bitcoin vindo testar aqui uma série de médias móveis que estão abaixo desse nível de preço atual, né? A gente tem aqui no time frame diário
a média móvel, vou até tirar as ilustrações, ó, a gente tem a média móvel de 200 aqui nos 25.700, a gente tem a média móvel de 100 aqui nos 28.400, a gente tem a média móvel de 50 também aqui nessa faixa dos 28.600 dólares, né? Então a gente vê que a gente pode esperar, investidores, bastante defesa compradora, tá? Se de repente o Bitcoin se projetar para baixo aqui, a gente sabe que até o limite desse fundo aqui, ó, desse fundo que o Bitcoin deixou, aqui, ó, os 24.700 dólares naquela região ali, vai ter bastante defesa compradora. Um ponto que eu tô achando bem interessante é que a gente tá vendo que a média móvel de 200 do semanal tá quase se encontrando com a média móvel de 200 do diário aqui, ó, tá vendo? Essa linha rosa é a média móvel de 200 do diário, essa linha tracejadinha aqui é a média móvel. Na verdade é uma marcação que eu fiz de onde está a média móvel de 200 no semanal, elas estão quase se encontrando aqui. Então assim, a gente sabe que não vai ser fácil para o mercado romper esse fundinho aqui dos 24 mil e... Quanto que é precisamente mesmo? Aqui o fundo tá ali nos 24.750 dólares, né? Não vai ser fácil para o mercado romper esse nível. Para romper a gente vai precisar, assim, de uma pressão vendedora realmente colossal, né? A gente tem também toda essa região que foi uma resistência no passado, tá vendo? Que tem uma confluência com esse mesmo nível aqui, ó, daquele fundo dos 24.750, que foi uma resistência em 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades e que também vai se comportar como um suporte aqui. Então a gente tem, investidores, essa região aqui, ó, vamos colocar 24 mil dólares, vamos arredondar para 24 mil dólares, como uma faixa de preço bem importante para o Bitcoin e que a gente pode ver muita defesa compradora aqui, muito fluxo comprador entrando com o Bitcoin, acessando esses níveis cada vez mais próximos dos 24 mil, mas aí é aquela coisa, não existe nenhum suporte, nenhuma resistência intransponível no mercado, né? Aí, se o BTC perde essa região dos 24 mil, a situação pode começar a se agravar um pouco, mas aí já é pauta para uma análise futura, porque a gente nem sabe se isso vai acontecer, mas se acontecer a gente vai estar atualizando a análise aqui e compartilhando com vocês aqui as nossas expectativas aí para o preço do Bitcoin nesses próximos dias e semanas, mas seguimos confiantes de que... qualquer coisa, investidores, olha só, qualquer coisa na faixa dos 20 mil dólares aqui para o Bitcoin, eu acho que a partir dos 20 mil dólares a gente passa a ter uma janela aqui de oportunidade muito, muito interessante para continuar acumulando BTC, tá? Eu particularmente tenho interesse em comprar Bitcoin em 3 níveis, tá? Nesse momento, 20 mil dólares, 15 mil e lá 10 mil, que seria aquele apocalipse que a gente não sabe se vai acontecer. Estamos cada vez mais distantes desse nível, mas eu vou continuar preservando capital, continuar preservando caixa, porque se acontecer alguma coisa mais drástica aí para os mercados nesses próximos tempos, eu vou ter a condição de comprar Bitcoin a um nível de preço muito, muito barato, tá? Também não vai ser fácil o Bitcoin romper essa mínima do ciclo corretivo, tá? Só se a gente tiver de fato aí uma pressão vendedora para os mercados em geral muito forte, de repente um crash na economia americana, alguma coisa nesse sentido, tá? Caso contrário, eu vejo aqui uma possibilidade bastante importante do Bitcoin conseguir defender, tá, esses níveis de preço aqui que correspondem aos 15.500 dólares, tá? E, como falei, qualquer coisa abaixo dos 20 mil, para mim, é uma oportunidade singular de acumulação lá no futuro. As pessoas vão invejar quem teve a oportunidade de comprar Bitcoin nesses níveis de preço. Até mesmo 30 mil dólares, né? Mas a gente sabe que a gente pode ter a oportunidade ainda, nesses próximos tempos, de comprar ainda um pouquinho mais barato, certo? Essas são as minhas expectativas aí para o Bitcoin nesses próximos dias e semanas. Convido você a se inscrever para continuar acompanhando as atualizações, deixar o like aí para fortalecer o canal e continuar ajudando a gente a crescer. Um forte abraço e até a próxima.